Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é sobre a puberdade, como ela acontece, como ela muda o nosso corpo, tá? E também como funciona o sistema reprodutor masculino, tá bom? Então vamos começar? Bom, o início da puberdade, né, geralmente acontece por volta dos 12 anos de idade. Tá? O sistema endócrino inicia a produção de hormônios que provocarão uma série de alterações corporais. Assim tem início a puberdade. Antes dessa fase, poucas diferenças podem ser observadas entre meninos e meninas. Então, por que está escrito por volta dos 12 anos? Porque isso vai depender muito, tá? De organismo para organismo. Bom, as principais alterações, tá, que ocorrem são notadas na forma física, na voz, na pele, na quantidade de pelos, na produção de novos odores e no amadurecimento e funcionamento do sistema reprodutor. A função do hipotálamo nessa fase aumenta com a secreção do hormônio liberador das gonadofrinas, que é responsável por estimular a glândula hipófise e a liberar o hormônio luteinizante, tá? E o hormônio também folículo estimulante, tanto o LH como o FSH. Esses hormônios estimulam a função das gônadas masculinas e femininas, testículos e ovários, respectivamente, sendo chamados de hormônios gonadotróficos. Então, no caso aí dos hormônios femininos, né, eles vão ser produzidos nos ovários e no caso aí do masculino são produzidos nos testículos. Bom, os testículos então produzem o hormônio testosterona e os ovários os hormônios estrogênio e progesterona. Todos eles são chamados de hormônios sexuais, pois são responsáveis pelo surgimento dos caracteres sexuais secundários, ou seja, são responsáveis pelas modificações que ocorrem no corpo devido ao funcionamento do sistema reprodutor ao longo do desenvolvimento, tá? Então, no caso do homem, tá? Do menino, vai ser produzido o hormônio chamado de testosterona. Já nas meninas, nas mulheres, é chamado de estrogênio ou progesterona, tá bom? Bom, as principais mudanças corporais, então, tá? Estão começando pela voz. A voz é um dos pontos mais marcantes da entrada na puberdade. Nos meninos, ela se torna cada vez mais grave conforme o tempo passa, em razão do espessamento da cartilagem da laringe, onde são encontradas as pregas vocais, tá bom? Mas isso vai depender, tá? Por volta mais ou menos dos 12 anos. Já a forma corporal, tá? Ela também acontece de acordo, vai de organismo para organismo mais uma vez, tá bom? Ela começa a surgir através da ação da testosterona, tá? No caso aí da musculatura masculina em geral, e aumenta mais rápido e mais intensamente que a feminina, tá? Então, o corpo aí, ele, feminino, vai ganhando curvas mais acentuadas devido à presença do estrogênio, que estimula o aumento do acúmulo de gordura na região das coxas, das nádegas e da barriga, tá? Bom, temos também o desenvolvimento das mamas, tá? Então, é uma característica exclusiva das mulheres, tá? Então, no início da puberdade surge o broto mamário com elevação da auréola e da papila mamária ou mamilo, passando por determinadas transformações até que seja atingido seu formato definitivo em cerca de 2 anos, tá? Temos também uma outra mudança que é a pele, tá? Então, devido à ação dos hormônios sexuais, a pele fica mais oleosa, provocando a inflamação das glândulas sebáceas e levando à formação da acne ou espinha. Embora seja mais comum em adolescentes, ela também pode ocorrer nos adultos, geralmente causada por distúrbios hormonais. Temos também os pelos, tá? Por quê? Porque vai aumentar a quantidade de pelos nos corpos das pessoas, tá? Então, tanto dos meninos quanto das meninas, vai crescer, tá? Sobretudo aí nas axilas e na região pubiana, tá bom? Já também temos aí os odores. Por quê? Porque começa, né? Devido aí ao desenvolvimento das glândulas sudoríparas, que são aí glândulas que vão produzir aí o suor, tá? Vão se intensificar a produção do suor. Então, minha gente, não tem jeito, tá? Vai dar um cheirinho a mais na região das axilas e dos pés. Então, o que a gente precisa usar?
né? Para evitar esse cheirinho aí desagradável, desodorante, tá bom? E nos pés a gente usa aí um talquinho para poder, né, dar uma melhorada, mas isso também é de acordo com a higiene pessoal, tá, gente? Então precisa ter um cuidado grande com essas partes aí, porque dá um cheiro bem desagradável, tá bom? Temos também o crescimento. Por quê? Porque aí as pessoas vão começar o quê? Ganhar uns centímetros a mais. Então, isso, mais uma vez, eu tô sempre frisando isso, porque isso vai depender de pessoa para pessoa, tá? Depende do organismo. Então, tem gente que vai crescer um pouquinho a mais, outras vão crescer um pouquinho a menos, tá? Mas durante a puberdade, né, começa, né, as pessoas começam a ganhar centímetros a mais. Bom, e temos também aí, tá? Os sistemas reprodutores, tá? Tanto masculino quanto feminino, tá? Então, os caracteres sexuais primários são um conjunto de órgãos genitais que permite a diferenciação entre macho e fêmea e que compõem o sistema reprodutor. Então, na espécie humana, eles determinam o sexo biológico desde o nascimento, graças aos órgãos sexuais externos, pênis e a bolsa escrotal nos homens e lábios, vulva e clitóris nas mulheres, tá? Então, alguns também consideram como caracteres primários os órgãos não visíveis, tá? No caso dos homens, a próstata e as vesículas seminais, e nas mulheres, as tubas uterinas, ovários e útero, tá bom? Bom, então, tais caracteres são diferentes das características sexuais secundárias adquiridas durante a puberdade. Então, pelos, tons de voz e desenvolvimento da musculatura nos homens, desenvolvimento nos seios e na capacidade de secreção lácteas e aparição dos ciclos menstruais nas mulheres. Então, no início da puberdade, os gametas masculinos, que são os espermatozoides, nós já vimos isso, começam a ser produzidos e os femininos, o óvulo, começam a maturar. Então, diferentemente dos homens, as mulheres já nascem com os gametas produzidos. Estes são formados durante o desenvolvimento fetal. Bom, além da maturação dos gametas femininos, na puberdade também se inicia a menstruação, tá? A primeira menstruação é denominada menarca e a última menopausa. Então, no iniciozinho, quando a menina lá já começa lá, né, a menstruação, a primeira menstruação dela é chamada de menarca. E a última, porque tem um certo momento que a mulher ela para de menstruar, então essa última menstruação aí é chamada de menopausa, tá bom? Durante os 2 primeiros anos após a menarca, os ciclos menstruais podem ser irregulares. Então, às vezes vem 1 mês, 2 meses depois não vem, então isso é normal, tá? Bom, isso acontece porque esse período, tá, ainda tá tudo amadurecendo dentro do corpo aí das meninas, tá? Então, eu coloquei essa imagem do útero, tá? Exatamente aí, no caso, o endométrio. O endométrio, ele, quando a menina tá no período dela menstrual, ele se descama, ele se solta, e aí é formada a menstruação. Uma vez que a adolescente, a menina, né, nesse início aí que a gente tá falando sobre a puberdade, ela não está grávida, tá? Bom, e a menstruação ela é caracterizada, como eu já disse, pela descamação do endométrio, que é uma camada interna, tá, do útero, e pode durar normalmente entre 4 e 5 dias. Isso vai depender também de organismo para organismo. Tem gente que eu já conheci que só ficava 3 dias menstruada. Já tem gente que fica 4, 5, enfim, tá? Então, durante a menstruação, a eliminação de sangue, parte tecidual e muco. Devido ao fluxo menstrual, as mulheres usam absorventes íntimos como forma de evitar o vazamento desse fluxo. Algumas mulheres podem sentir cólica menstrual, que ocorre devido às contrações do útero para eliminar o endométrio. Então, eu coloquei essa imagem aí de alguns, né, absorventes íntimos que a mulher ela usa para poder, né, não ter o vazamento desse fluxo. E, de vez em quando, tem também aí umas cólicazinhas, né? Não é em todas as meninas, nem todo mundo sente essa cólica, mas agora você já sabe que a cólica é devido ao quê? As contrações que o útero ele faz para poder eliminar esse sangue, tá? Bom, então agora nós vamos conhecer o sistema reprodutor masculino, tá? Então no sistema reprodutor aí encontra-se os órgãos sexuais, incluindo as gônadas, tá? Estruturas produtoras de hormônios sexuais e células especiais envolvidas com a reprodução, que são os gametas.
É a partir do encontro dos gametas, masculino e feminino, que podemos nos reproduzir e dar continuidade à vida, perpetuando nossa espécie. Então, aí eu coloquei a imagem aí do sistema reprodutor masculino, tá? Onde fica aí o testículo, né? O pênis, a bexiga, a próstata, tá? Então, agora nós vamos conhecer essas partezinhas aí. Então, o pênis, ele vai possuir formato cilíndrico e também participa do funcionamento do sistema excretor. Por quê? Porque através do pênis é que é eliminado o quê? A urina, por isso, sistema excretor, tá bom? Bom, dessa forma, através do pênis sai urina, como eu disse, que é produzida pelos rins, tá? E também, através do pênis, saem os espermatozoides, que são produzidos pelos testículos, tá? Então, onde ocorre a produção dos espermatozoides? Nos testículos, tá? E é liberado por onde? Pelo mesmo canal, tanto que sai a urina, vai sair também os espermatozoides, tá? Esse órgão está dividido em glande, que é a cabeça, corpo e raiz. A glande é a região onde a pele é mais fina, inervada e ricamente vascularizada. Possui alta sensibilidade e é envolvida por uma pele chamada prepúcio, quando o pênis está flácido, tá? Essa pele vai conferir proteção à glande. Quando o pênis fica ereto, o prepúcio se retrai, expondo, né, a glande. Nela também se encontra a abertura da uretra, local por onde passam o esperma e a urina, a fim de serem eliminados. O corpo é a parte maior do pênis e a raiz está no interior do abdômen. Então, aí agora nós temos a anatomia do pênis, tá? É comum que em alguns meninos o prepúcio seja maior que o normal, caracterizando um quadro clínico conhecido como fimose, tá? Então, alguns meninos eles têm fimose e é recomendado uma cirurgia simples para diminuir o tamanho do prepúcio, tá? Isso ocorre em alguns meninos, não em todos, tá? E aí, às vezes, tem que fazer uma cirurgia, a cirurgia é rápida, tá? E aí, o médico retira, vamos dizer assim, esse excesso, né, de pele, do prepúcio, e aí, pronto, o menino tem uma vida normal, tá? Internamente, o pênis abriga, além da uretra, dois tipos de tecidos que auxiliam na sua ereção, os corpos cavernosos e os esponjosos. Por ação conjunta do sistema nervoso, circulatório e endócrino, ocorre a ereção do pênis, tá? Então, é tudo ligado, tá? Os sistemas. Então, para que ocorra a ereção, tem que estar tudo aí juntinho, sistema nervoso, circulatório e endócrino, tá? Bom, os testículos, então, tá? Eles são encontrados aí, né, juntamente com o pênis, tá? E os homens possuem dois testículos em formato oval, que permanecem abrigados pela bolsa escrotal ou saco testicular. Além disso, a bolsa escrotal auxilia na manutenção da temperatura ideal para a produção de espermatozoide, que é um processo chamado de espermatogênese. Então, como eu disse para vocês lá no início, os espermatozoides são produzidos nos testículos, mas para isso tem que ter uma temperatura ideal, tá? Então, esse saco, essa bolsa escrotal tá aí para proteger, tá? Para que ocorra essa produção de espermatozoide. Do interior dos testículos convergem minúsculos canais que se unem em duas bolsas, que são chamados de epidídimos, localizados sobre os testículos. De cada um dos epidídimos parte um canal deferente, que circunda a bexiga e se une à uretra, formando o ducto ejaculatório. Tá? Então, aí na imagem eu coloquei para vocês verem onde fica exatamente o epidídimo, tá? Aí o testículo, a bolsa escrotal, que é essa parte aí mais externa que tá para proteger, tá? Os vasos sanguíneos, o canal deferente, tá? E o cordão espermático. Bom, então, ainda falando sobre os testículos, tá? No interior deles podem ser encontrados alguns finos tubos enovelados, tá? Que é chamados de túbulos seminíferos, onde ocorre a síntese dos espermatozoides. Compondo as paredes desses túbulos, encontram três tipos celulares principais: as células germinativas, as células de Leydig ou intersticiais e as células de Sertoli. As células germinativas sofrem uma divisão celular chamada meiose, cujo resultado é a formação de espermatozoide. Já as células de Sertoli sintetizam substâncias que suportam e protegem o desenvolvimento dos espermatozoides sob a ação do hormônio FSH. As células de Leydig, sob estímulo do hormônio LH, realizam a produção de testosterona. Então, tá tudo aí ligado, tá? Para que ocorra a produção
dos espermatozoides. Bom, temos também algumas glândulas, tá? Então, existem 3 que vão atuar no sistema reprodutor masculino. Então, nós temos aí um par de vesículas seminais, a próstata e um par de glândulas bulbo-uterais. Os espermatozoides, então, como eu coloquei na imagem, saem do epidídimo através dos canais deferentes e alcançam o ducto ejaculatório, onde recebem secreções das vesículas seminais. Cerca de 30% do sêmen é formado pelo líquido prostático secretado pela próstata, uma solução viscosa e alcalina que aumenta a motilidade e a sobrevivência dos espermatozoides. Então, esse líquido aí vai ajudar o quê? A eles caminharem, tá? Ter movimento, tá bom? E sobrevivência também, tá? A excitação sexual promoverá a liberação do sêmen para o interior do corpo através da uretra. Então, na glande, tá? É por onde ele passa e é eliminado os espermatozoides, tá? Que é um fenômeno conhecido como ejaculação. Em uma ejaculação, somente uma, tá? Um homem libera em torno de 200 milhões a 300 milhões de espermatozoides. Então, foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar, tá? Na plataforma as páginas das apostilas dos exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.